Olá, tudo bem? Vamos começar essa célula hoje orando. Feche os teus olhos e onde você está, coloca a tua mão no teu coração, que eu vou estar orando. Nós não podemos estar juntas, mas Deus está aqui comigo, está aí com você. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas na tua presença, Pai, pedir que o Senhor esteja falando conosco nessa tarde, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, ó Deus, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nossos corações para nos mudar, para mexer nas nossas estruturas, para trabalhar em nós, ó Deus, para nos despertar, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco nessa tarde através dessa palavra, nos ensinando, que o Teu Espírito Santo ministre ao coração de cada uma que ouvir essa palavra, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é orar é preciso. E aqui faz uma pergunta, né? Você já leu a palavra orar ao contrário? É raro, não é? Assim como é raro também a oração. E por quê? Então, hoje à tarde nós vamos estar vendo orar é preciso, tá? O tema, orar é preciso. E o texto que eu vou estar lendo para vocês está lá em 1 Samuel 12, do 19 ao 24. E todo o povo disse a Samuel: ore ao Senhor seu Deus em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Todos nós sabemos que Israel já tinha um rei, que era Deus. Deus era o rei de Israel. Mas Israel quis se igualar a todas as nações, pedindo um rei para Samuel. Samuel, na época, era o profeta, era o juiz de Israel. E eles pediram um rei para eles. E Samuel orou, né? Orou e Saul foi ser o rei de Israel. E vocês acham que Saul resolveu os seus problemas? Resolveu os problemas de Israel? Não, tá? Então, continuando a nossa leitura. Respondeu Samuel: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor. Antes, sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que não têm qualquer proveito, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu poder, por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Essa também é a nossa declaração hoje, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então aqui está falando que a oração, ela nos traz grandes benefícios, tá? Ela pode evitar o mal, ela pode nos trazer o bem nas nossas vidas, ela nos proporciona grandes vitórias e experiências com Deus. Isso é o que a oração faz na nossa vida. Eu creio que tanto eu quanto você, nós temos grandes vitórias, né, que nós recebemos através da oração, tivemos grandes experiências diante
através da oração, né? Grandes experiências com Deus através da oração. Então, se orar traz benefícios, por que é raro orar? Por que que orar é raro? Fala para mim, pensa aí. Uma das coisas, né, que está falando assim, que pode ser, né, é o temor, é a falta de temor a Deus. E eu acrescentaria também, que nós vamos estar até vendo aqui nesse estudo, a falta de confiança. Porque o temor, quando nós não temos temor no nosso coração, nós não vamos para Deus, nós temos até mesmo receio de ir para Deus, né? A gente não vai para Deus por falta de temor e por falta de confiança também, tá? E é o que está acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam enfrentando muitas lutas, eles colocaram Saul como rei, né? Israel tinha um rei que era Deus, e eles colocaram Saul para reinar sobre eles, mas os problemas continuaram. Eles estavam também sendo dominados pelo medo, porque eles tinham medo das nações inimigas virem contra eles, matar os filhos, matar as esposas, matar todo mundo, né, a espada. Eles tinham esse medo. Então, o fato deles terem colocado Saul como rei não tirou isso deles, não tirou esse medo, esse pavor que eles tinham. E daí eles reconhecem, né? E eles vão para Samuel e eles pedem para Samuel orar por eles. Orar por eles, porque além de todos os pecados que eles tinham, eles ainda tinham acrescentado esse pecado de ter pedido um rei. Eles pediram um rei para Samuel e Samuel deu o rei que eles pediram, né? Deus, através de Samuel, deu o rei que eles pediram e foi escolhido Saul. Só que o medo não acabou. O pavor não acabou, os problemas, as situações difíceis que eles viviam não acabou também, tá? E nesse texto a gente vê uma grande declaração que Samuel faz. Ele fala assim, ó: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha só que declaração. Samuel, ele tinha o temor no coração dele, porque ele achava que ele, deixando de orar pelos israelitas, ele estava cometendo um pecado. Tamanho era o temor que Samuel tinha de achar que ele estaria pecando, não orando por aquele povo. E nós, né? Quantas vezes nós deixamos de orar também? Então, a partir do momento que nós tivermos essa consciência que nós precisamos orar, que não orar é pecado, que não orar pelas nossas famílias, pela nossa cidade é um pecado, que nós não orarmos pela salvação de pessoas é um pecado, quando nós mudarmos a nossa consciência, a nossa maneira de ver, de enxergar o poder da oração, a oração na nossa vida, a nossa história vai mudar, a história da nossa família vai mudar, porque precisa mudar a nossa mentalidade e começa por nós. Se nós queremos ver a mudança ao nosso redor, nós precisamos mudar. E a primeira mudança para acontecer na nossa vida é nós nos posicionarmos como mulheres de oração, mulheres que intercedem pela sua família, pelo seu bairro, sua cidade, mulheres que intercedem por essa nação, por esse estado, mulheres que intercedem por pessoas, não só da família, mas pessoas que você conhece, os seus vizinhos, pessoas que estão até mesmo morrendo. Então, nós precisamos nos conscientizar de que é pecado quando eu deixo de orar, quando eu deixo de interceder. Amém? Então, a oração, ela nos traz grandes benefícios. E por que que orar é preciso? Por que que nós precisamos orar?
Então, há várias razões para nós orarmos. E nesse estudo nós vamos estar vendo três dessas razões, tá? A primeira razão é que a oração, ela evita o mal. Lá em Mateus 6,13, né? Mateus 6,13 diz assim, ó, não nos deixes cair em tentação, tá? Você quiser ler na tua casa, você leia o versículo completo, mas não nos deixe cair em tentação, venha o teu reino, tá? E então Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos como orar, ele colocou como uma petição, livra-nos do mal, né? Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Então dá para nós imaginarmos, né? Dá para nós imaginarmos quantos fracassos nós já tivemos porque não oramos. Quantos fracassos você já teve porque não orou? Quantas decisões erradas você já tomou por não ter orado? Quantas indecisões de não saber o que fazer e tomar a decisão errada porque não orou? Quantas coisas que você poderia ter evitado se você tivesse orado, né? Sem falar a ausência do poder de Deus na tua vida, sem falar a falta de alegria, a falta de paz no teu coração, o medo que toma conta, a ansiedade que toma conta dos corações quando não se ora, tá? Então, nós precisamos entender, né, que a oração, ela evita o mal, ela vai evitar as decisões erradas nas nossas vidas, tá? E quantas vezes nós caímos em tentação, quantas vezes nós pecamos porque não demos ouvidos a Jesus, tá? Então lá em Marcos 14, versículo 38, fala assim, ó, vigiem e orem para não caírem em tentação. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos quando ele estava prestes a ser crucificado. Ele disse aos seus discípulos, vigie e ore para não cair em tentação, tá? Tentados, nós vamos ser tentadas. E a tentação, ela não é pecado, mas a partir do momento que eu não vigio, que eu caio em tentação, aí é um pecado. E o pecado leva à morte. O pecado, ele nos separa de Deus. Então, nós precisamos orar, porque a oração vai evitar o mal nas nossas vidas. A oração, ela muda as circunstâncias. Que circunstâncias você tem vivido aí na tua casa nesses dias, em que a família está toda dentro de casa? Quantas palavras, porque você não vigiou, foram ditas? Quantas palavras ruins foi dito porque não orou, porque não vigiou? Então, minha amada, vigie os teus lábios nesse tempo que a gente está vivendo, vigie os teus lábios, vigie os teus pensamentos. Ao invés de falar, ora. Ao invés de falar para as pessoas, se vai falar coisas que não edificam, vai orar, tá? Então, tudo pode ser mudado pela oração, tá? Tudo na nossa vida pode ser mudado pela oração. Então, se as circunstâncias estão difíceis, se tem problema dentro de casa, se tem problema no trabalho, se tem problema no casamento, se tem dificuldade de relacionamentos com os filhos, vai orar. Tudo pode ser mudado através da oração. A segunda coisa é que a oração, ela gera o bem. Anota aí, lê na tua casa, Provérbios 3, 27. Fala assim que quanto for possível, ajude os outros, né? É para nós fazermos o bem e ajudar as pessoas em suas necessidades, naquilo que elas precisam. Então, do mesmo jeito que a oração, ela evita o mal, a oração também, ela gera o bem nas nossas vidas, tá? A oração, ela nos conecta, né? Ela nos conecta diretamente com o trono de graça, ela nos conecta diretamente com Deus, de onde vem a nossa vitória, de onde vem o dom perfeito, a dádiva perfeita, vem do alto. Então, a oração, ela nos conecta a isso.
E ela gera o bem não só nas nossas vidas, mas na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando nós oramos, nós abrimos a porta para Deus entrar, né? Entrar em nossos problemas, entrar em nossas situações difíceis que nós estamos vivendo e trabalhar, né? Trabalhar a favor de nós, trabalhar nesses problemas, trabalhar nas nossas vidas e na vida daqueles que estão perto de nós. Então, a oração, ela alivia o coração e gera o bem, e ela vai gerar o bem na tua vida, na tua casa e na tua família. Ela vai trazer paz, ela vai trazer alegria ao teu coração, ela vai acalmar, aquietar o teu coração e a tua alma. A terceira coisa é que a oração, ela agrada a Deus. Então, lá em Mateus 6, do 9 ao 10, eu gostaria de ler esses 2 versículos para vocês. Fala assim, ó. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós abrimos mão da nossa vontade para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, você está abrindo mão da sua vontade para que a vontade de Deus prevaleça na tua vida. Então, seja feita, né? Seja feito, tá? Seja feito. Então, há um alinhamento entre o nosso espírito e Deus. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade. Eu estou alinhando a minha vontade com a vontade de Deus. Eu quero que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Então, na oração, eu exalto o nome de Deus. O nome de Deus, ele é exaltado, ele é adorado. E a oração agrada a Deus, né? Esse é o principal. Por quê? Porque Deus quer ter comunhão conosco, tá? E a oração, ela nos leva a isso. E quando nós obedecemos a Bíblia, né, pela fé, a fé agrada a Deus. Lá em Hebreus 11, 6, fala assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé agrada a Deus. Eu crendo, eu estou abrindo o céu sobre a minha vida, tá? E eu estou agradando a Deus. E uma ordem, né? E é uma ordem também para nós: orar sem cessar. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz isso: orai, tá? É orai sem cessar. Então, é uma ordem que está nos dando. Então, algumas pessoas podem falar assim: ah, mas eu não tenho tempo, meu tempo é muito corrido, o meu dia está muito cheio. Minhas amadas, o que nós não podemos deixar é que o nosso dia esteja cheio de tudo, de todos, menos a presença de Deus na nossa vida. Porque é nós colocarmos a nossa vida diante de Deus que o Espírito Santo vai nos conduzir naquele dia. O nosso dia vai se tornar mais leve. E quando nós oramos, nós antecipamos algumas coisas que poderiam acontecer conosco. Nós antecipamos as nossas reações. Porque nós não estamos isentos às coisas que venham acontecer na nossa vida durante o nosso dia. Nós não estamos isentos de nada. As coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, mas quando nós oramos, colocando a nossa vida diante de Deus, nós antecipamos o nosso dia. Por quê? Porque eu já estou me preparando. Se algo acontecer naquele dia na minha vida, a minha reação vai ser de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, aqui tá falando, né? Aqui tá falando assim, ó, que o perigo, né? O perigo é o nosso dia estar cheio, mas sem a presença de Deus. Isso eu já disse para vocês. E Ele quer, né? Deus quer estar conosco, habitando em nós, tá? E
quando nós oramos, né? Ao orarmos, nós estamos agradando o coração do Pai, nós estamos agradando o coração de Deus, tá? Então, concluindo, né? Concluindo, uma das armas mais poderosas que nós temos nas mãos é o poder da oração. Você já experimentou o poder da oração na tua vida? Ela pode até mudar o destino de uma nação. Lá em 2 Crônicas 7,14, o que nos diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus quer sarar a nossa casa, quer sarar o nosso coração, quer sarar a nossa cidade, quer sarar a nossa nação, quer sarar a humanidade. A oração, o poder da oração nas nossas vidas pode fazer com que isso aconteça. Basta nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. E ela, né, a oração é a chave que move a mão daquele que move o mundo. A oração, ela evita o mal, ela gera o bem e ela agrada a Deus. Portanto, não negligencie a oração. Orar é preciso. E se você deseja ter esse compromisso, né, com uma vida de oração, coloque a mão no teu coração que nós vamos estar orando nesse momento. Senhor, eu quero agora, Pai, colocar cada vida diante do Senhor, essa que fez esse compromisso com o Senhor. Eu peço que o Senhor esteja perdoando aquelas que têm negligenciado isso na vida delas, a oração em suas vidas, Pai. Eu peço que o Senhor esteja perdoando e que a partir de hoje elas possam se comprometer com o Senhor, vivendo uma vida de oração, ó Deus, se comprometendo com o Senhor, porque a oração traz o bem, livra-nos do mal e a oração agrada ao Senhor, Pai, porque através dela nós temos comunhão com o Senhor, Pai. É o que eu oro, Senhor, agradecida em nome de Jesus. Amém, minha amada? Uma bênção de palavra, né? Eu quero, nesse momento, pedir sim que Deus esteja abençoando você e onde você está, tá? Tenha um ótimo final de semana. Estou com saudade de você. Receba o meu abraço. Um beijo.